como a limpeza profissional transformou a minha vida. Eu sou Célia Miranda e eu vou contar aqui para vocês um pouco da minha história de vida. Eu fui mãe muito cedo, eu tenho 3 filhos e depois do meu terceiro filho eu tive muitas dúvidas de o que fazer na vida. Então eu entrei para a faculdade, fiz faculdade de Direito e para me manter nessa faculdade de Direito eu vendi roupa durante 5 anos. Tive até um relativo sucesso por morar numa cidade do interior do estado de São Paulo, mas um belo dia entraram na minha casa, que eu vendia roupa em casa, exatamente por ter os filhos pequenos, eu não tinha como ter muita mobilidade. E entraram na minha casa, levaram todas as minhas roupas que eu vendia. Além de todas as roupas, levaram objetos pessoais, dinheiro, enfim. Eu me vi sem chão, porque eu estava para me formar, não tinha como pagar a faculdade, fiquei com as dívidas, mas eu falei, poxa, eu posso fazer alguma outra coisa. Então eu fui trabalhar numa indústria, no interior também, e fiquei 2 anos nessa indústria, trabalhando lá no comercial, no departamento comercial, porque eu sempre gostei muito de vendas. E depois desse período de 2 anos, eu falei, poxa, eu quero me mudar daqui, porque as oportunidades são maiores em cidades maiores. Campinas é uma cidade que não é uma capital, mas é uma metrópole, né, com mais de 1 milhão de habitantes. Eu pensei, vou para Campinas, porque Campinas ela tem muito mais oportunidades de trabalho. Então fui para Campinas. Só que eu fui para Campinas com pouco dinheiro, quase nada, só para me manter ali nos primeiros 30 dias. Mas eu também tinha dívidas, porque criar filho sozinha não é fácil. Quem é mãe sabe disso e quem ainda não tem ajuda do pai dos filhos é mais difícil ainda. E era o meu caso. Eu não tinha ajuda do pai dos meus filhos, e então eu tinha que resolver tudo isso sozinha. Em Campinas, distante da família, distante dos amigos, eu tive que me reinventar. E nesse momento aparecem anjos na nossa vida. E apareceu uma amiga que fazia muito tempo que eu não a via. Ela apareceu e me ofereceu esse trabalho de limpeza pós-obra. Ela falou, olha, vamos abrir uma empresa de limpeza pós-obra porque eu sei fazer, é legal, é muito gratificante e você é muito boa vendedora, então vamos trabalhar juntas, o que você acha? Eu nem pensei, falei, claro, eu quero. Mas nós não tínhamos nada, a não ser a vontade de trabalhar juntas. Então, eu não tinha carro, eu não tinha equipamentos e eu não tinha conhecimento da limpeza pós-obra. Eu tinha o meu conhecimento específico em faxina, porque minha mãe era faxineira, ela me ensinava as coisas em casa, mas limpeza doméstica, muito diferente de limpeza profissional. Mas eu tinha vontade, e aí com a vontade eu segui em frente. E eu fiquei 6 meses com essa pessoa e eu aprendi muito com ela e sou eternamente grata à oportunidade que ela me deu. Depois disso, eu fiquei pensando, agora ela não quer mais. E o que eu vou fazer? Tomo a decisão de seguir carreira solo ou eu paro por aqui? E aí eu estava tão envolvida já com a limpeza, eu falei, poxa, eu gosto disso. É algo que é muito prazeroso você pegar uma obra suja e entregar ela impecavelmente limpa. E eu falei, bom, eu vou conseguir, eu vou dar continuidade a isso. E depois desse período, né, que passou os 6 meses, eu comecei a trabalhar carreira solo. E logo em seguida veio o meu primeiro grande cliente, uma concessionária de veículos importados. Bom, essa concessionária foi um grande aprendizado na minha vida, porque eu não sabia como cobrar, eu não sabia fazer a limpeza do vidro completo, porque eu não tinha toda essa experiência, não tinha a experiência da altura, mas eu comecei a trabalhar, fiz todo o trabalho, mas o que ocorreu de errado aí é que é algo interessante. Eu fiquei lá limpando essa concessionária por dias e no último dia eu tive que fazer uma impermeabilização no piso, mas eu nunca tinha feito. Eu não sabia como começar, e isso tudo é uma técnica. Eu fui fazendo e não ficou bom. Não ficou bom, o cliente não gostou, mas eu falei, bom, eu vou resolver isso para você.
Eu fui atrás, eu fui fazer pesquisas, pesquisei produto, pesquisei com representantes, fornecedores, e aí eu fui entendendo o que tinha acontecido naquilo. No dia 1º de janeiro, às 7 horas da manhã do ano seguinte, eu estava lá na concessionária, junto com o mestre de obras, eu falei, eu vou resolver esse problema. Ele falou, eu já tentei, falei, não, mas eu já sei o passo a passo, eu já estudei isso e eu vou atrás, eu vou resolver isso para você. E ficou assim, muito melhor, 80%, 90% melhor do que estava. Claro, ficou satisfatório, né? O cliente gostou muito e ele viu todo o nosso esforço. Então, conversamos e eu falei para ele, poxa, é possível ter um rendimento melhor e maior, um bônus do nosso trabalho? Ele falou, claro, eu vi o esforço que vocês fizeram aqui. Foi realmente muito gratificante o que vocês fizeram, né? Mas o aprendizado, ele é contínuo. Então, nós não tínhamos assim, nossa, eu sei tudo e você sabe uma parte, eu sei outra, né? A gente dividia bem, mas eu ajudava na limpeza também, ela sempre ali presente. Mas depois de 6 meses, ela não quis mais continuar com isso. Nós tivemos um desacerto e, infelizmente, eu fiquei pensando, como eu faço? Desisto agora ou eu faço carreira solo? Mas eu não tinha muitas opções, né? Porque eu estava em outra cidade, meus familiares não estavam lá comigo, eu estava sozinha, com as crianças pré-adolescentes, então uma cidade maior requer um cuidado maior. E eu tive muita dúvida se continuava e se eu daria conta de fazer esse trabalho. Mas aí veio a coragem de novo e falou, vai que você consegue. Então eu fui. Mas eu não tinha equipamentos nenhum. Eu não tinha uma lavadora, não tinha um aspirador, eu não tinha uma enceradeira. Eu só tinha a minha vontade. A minha vontade de crescer e a minha vontade de fazer diferente. E eu sou bastante exigente no meu trabalho, né? Porque mãe faxineira, ela cobrava muito da gente, um trabalho bem feito. E eu falei, pô, eu vou seguir em frente. Eu vou seguir em frente que eu acho que esse é o caminho. Então eu fui seguir em frente e eu comecei a visitar alguns clientes que eu não tinha. Sempre aparecia uma indicação ou outra, porque ela tinha muitos amigos, mas eu comecei a visitar clientes. E aí eu pensei, poxa, onde que eu posso conquistar mais clientes? Eu visitava engenheiros, arquitetos, decoradores. Ah, eu fico com o seu cartão, eu agradeço, mas não passava disso. E aí um dia, um pedreiro falou para mim, olha, tem uma obra em Paulínia, você se interessa em fazer uma obra em Paulínia? Eu falei, claro, me interesso. Ele falou, tudo bem, então eu vou te dar o endereço e você vai. Eu falei, ótimo. Para quem não conhece, Campinas e Paulínia são cidades vizinhas, mas eu não tinha carro, então eu fui de ônibus. Eu desci no centro de Paulínia e fui até esse condomínio, aproximadamente 2 quilômetros a pé. Cheguei no condomínio, fui até a portaria, pedi para me indicarem na casa e me levaram até lá, fiz o orçamento, fechei. Voltei exausta. Cheguei na portaria, falei, por acaso não tem ninguém que vá para Campinas? Você não conhece nenhum prestador de serviço, de uma pessoa de confiança que possa me dar uma carona? Porque quem está começando é difícil, o dinheiro do ônibus faz falta. E eu falei, bom, eu vou de carona com essa pessoa que você está me indicando, que você falou que é uma pessoa segura. Fui para Campinas, fiquei toda feliz e fui atender esse cliente. Bom, como eu não tinha carro, eu colocava todas as coisas num táxi, eu ia de táxi para o lugar, chegava lá e eu limpava, as meninas iam de ônibus, sempre próximas do ponto, né? E aí entrávamos na obra, 2, 3 dias, 4, 5, dependendo do tamanho da casa, eu chamava o táxi de novo e ele levava minhas coisas embora. Nessa casa específica, no último dia, a vendedora de uma grande loja de pisos e revestimentos esteve na casa para fazer uma filmagem, fotos para sair uma revista, porque era uma casa, realmente uma casa de revista. E ela olhou para mim e falou, nossa, eu gostei muito da sua equipe está uniformizada, usa os EPIs adequados, eu gostei muito disso. E então eu fiquei lisonjeada, né, por ela ter me falado isso. Ela falou assim, vai na minha loja onde eu trabalho e vamos tomar um café comigo. Eu falei, claro, claro que eu vou.
E depois disso, essa pessoa, essa vendedora, né, que já estava lá há muitos anos, que alguém perguntava, ela falava, olha, eu conheço uma pessoa, se você quiser eu posso te dar o telefone. Ela nunca falou, olha, fecha com essa pessoa, ela é maravilhosa. Não, ela falou, olha, teste. Eu ia lá fazer o orçamento e mostrava o portfólio dos clientes que eu já tinha feito e deixava o telefone para quem queria e eu conseguia aí uma boa indicação, né? Então essa pessoa foi fundamental aí na minha vida. A empresa de limpeza pós-obra, ela pode sim começar numa residência. Você não precisa alugar um barracão ou alugar um lugar para guardar isso. Pode ser na sua casa. E eu tinha espaço para isso na minha casa. Então eu fazia isso, deixava guardado o pouco que eu tinha e o restante eu alugava. No início tudo era alugado, nada era comprado. Demandou um tempo ainda de trabalho para eu começar a comprar os meus equipamentos e investir realmente em tudo isso. Eu investia nas meninas, né, que eram os EPIs, que eram fundamentais para um bom trabalho, e o que eu não tinha, eu pedi emprestado. Então eu cheguei a conseguir emprestado de um amigo querido, ele me emprestou uma lavadora por um período, ele me emprestou o aspirador da casa dele, que por sinal eu queimei 2, porque era 110, as meninas colocavam na tomada 220, quando via estava queimado. Aí comprei um para substituir, queimou, aí comprei outro. Coisas que acontecem quando a gente está começando, né? Então, são muitos detalhes, muitas minúcias que a gente nem tem ideia do que acontece. Mas esse amigo também, gratidão eterna a ele por acreditar em mim e no meu trabalho. Ele via que eu tinha muita vontade, via que eu tinha potencial e também me indicava para as pessoas. E foi assim, de obra em obra, de caçamba em caçamba, de indicação em indicação, que eu consegui vários clientes. Então, todos que eu consegui, conquistei até hoje, foram pessoas que me viram começar. E eu vendia para as pessoas aquilo que eu conseguia entregar. É muito gratificante isso, né? Lembrar de tanto tempo atrás, há mais de 13 anos que eu comecei essa empresa, e o orgulho que eu tenho de ter trabalhado e trabalhar com isso até hoje, me faz assim, me traz uma nostalgia muito legal, muito boa. Bom, fiz amizade com empreiteiros, com pintores, pedreiros, engenheiros, arquitetos, decoradores e as caçambas, né? Eu visitava todas essas caçambas e eu consegui com isso ficar conhecida no mercado. Todo mundo precisa de uma boa limpeza. E a limpeza profissional, ela entra aqui no Brasil agora, depois dessa pandemia, né? As pessoas estão vendo a necessidade de ter um profissional de limpeza. Porque é difícil você contratar um bom profissional que saiba fazer um bom trabalho. Porque qualquer pessoa pode jogar água no seu piso e jogar um produto. Mas poucos profissionais sabem limpar um piso adequadamente, sem manchar, sem danificar. Realmente tirar todo o resíduo desse piso, né? O resíduo da construção. Então eu pensei nisso, eu vou criar esse curso e vou ensinar as pessoas, né? Como se portar perante um cliente, como é que você vende, como é que você precifica, qual a importância dos EPIs na sua vida, como que você aborda esse cliente, como que você mostra para ele que você sabe. Tem tanto diferencial que eu fico pensando como eu consegui ao longo desse período desenvolver tantas técnicas para conseguir atender esse cliente, porque é um cliente exigente. Quem contrata uma empresa de limpeza profissional é um cliente muito exigente. Um cliente, ele constrói uma casa de 1.000 metros quadrados, uma casa de 500 metros. É uma casa que ela requer muitos cuidados, são materiais os mais diversos e muitas vezes eles são colocados dentro do mesmo ambiente. Então, para cada material é um tipo de produto. Você tem que ter todo esse conhecimento, você tem que ter todo esse conhecimento para que você deixe o seu cliente satisfeito. E o cliente satisfeito, ele te indica para outro cliente. Em 2015, eu já era reconhecida profissionalmente, já fazia muitos trabalhos dentro e fora de Campinas, né? Ia até São Paulo e rodava todo o interior. Eu me inscrevi no programa de 10.000 mulheres, das 10.000 mulheres da Fundação Getúlio Vargas,
que capacita mulheres profissionalmente, para crescerem profissionalmente. E eu fui, né, fiz parte dessa turma que conheci muitas pessoas e foi maravilhoso para mim, porque eu já tinha feito alguns cursos, eu gosto desse aprendizado constante e contínuo, e eu fiz esse curso e que me deu uma bagagem assim muito boa para dar continuidade ao meu trabalho realmente, né? Poder expandir aquilo que eu estava construindo. Mas no ano seguinte, eu, infelizmente, por um problema de saúde, eu descobri, né, fazendo um autoexame, eu descobri que eu estava com câncer de mama. E eu fiquei, infelizmente, afastada, né, nesse período, por um ano e meio, fazendo um tratamento. Fiz o tratamento de câncer de mama, eu estou curada, graças a Deus eu estou curada. Então, desse período de um ano e meio, eu delegava a função, né? Então, tinha a minha supervisora, minhas funcionárias, colaboradoras, isso porque o meu objetivo era estar bem, era estar curada. E eu acho que eu alcancei esse objetivo, porque estar ali, podendo me cuidar, isso foi um grande prazer para mim. Olhar para mim e ver que eu trabalhava bastante, é gratificante, eu amo meu trabalho, mas que aquele momento eu tinha que me reservar o direito de cuidar de mim. Então eu fiquei esse período, né, um ano e meio fazendo tratamento, e até me restabelecer demanda um tempo. E aí eu fui voltando, voltei a visitar clientes, eu voltei a retomar. Claro que se você passa um tempo sem visitar cliente, ele te substitui. Então, eu falei, poxa, agora eu tô com uma outra empresa, os clientes me respondiam, agora vamos esperar um pouco, agora eu já fechei com outra, mas assim que eu tiver outra obra eu te chamo. Então eu comecei tudo de novo, tudo aquilo que eu tinha começado lá atrás, sem nada, eu comecei tudo de novo, mas com uma vantagem. A vantagem é que eu já tinha meus equipamentos, eu já tinha carro, então foi mais fácil dessa vez, porque eu já tinha um nome, então as pessoas me olhavam e falavam, poxa, pode deixar, eu chamo você. Ou um evento cômico e triste ao mesmo tempo, o cliente marcou comigo, eu cheguei na obra, eu estava careca, toda inchada, e aí eu falei, tudo bem, boa tarde. Ele falou, boa tarde, saiu andando, deu de costas para mim e foi embora. Eu falei, poxa, ele não me reconheceu. Eu falei, fulano, eu sou a Célia Miranda, tudo bem? Nossa, me desculpe. Eu fiquei irreconhecível. Infelizmente, quem passa por essa doença incha bastante, engorda bastante, cai cabelo. Não é nada agradável. Mas eu tô aqui, tô recuperada. Enfim, fui recuperando os meus clientes com o passar do tempo, com perseverança, de novo, mais um desafio. E foi um desafio bom para mim, porque você vê que se você faz um bom trabalho, as pessoas não esquecem você, as pessoas te indicam. Às vezes passa um ano, o engenheiro me liga e fala, Célia, você ainda está trabalhando com limpeza? Eu falo, sim, estou trabalhando com limpeza, é minha empresa. Então eu estou te indicando um cliente, vai te ligar a tal cliente, ou passa em tal obra que eu tô lá, fala com o meu assessor e ele vai te orientar do que eu quero para limpeza. Eu falo, ok. Onde eu posso ensinar pessoas a começar do zero. O investimento é baixíssimo, porque você vende primeiro o serviço e depois você aluga o equipamento. Você não precisa comprar um equipamento para ficar lá. Você pode alugar esse equipamento. É muito possível hoje, já era, né, há 13 anos atrás. E você sabendo do método, do passo a passo, de como fazer uma obra mais limpa, vai ser muito fácil você entrar nesse mercado, porque o mercado, ele não para, ele é muito dinâmico, todo mundo reforma ou constrói, isso é fato.